do mundo da Marvel, e eu realmente não sei se aqui todos conhecem, mas ele se chama Thor, que ele é um tipo, no mundo da Marvel, é um tipo de semideus. Ele tem uma forma humana, e tem as limitações também de homens, de um ser humano. Porque, por exemplo, ele pode morrer e etc. Na ficção lá, ele é como se fosse um deus e homem ao mesmo tempo. Mas, obviamente, e é preciso salientar isso, bem diferente do nosso Senhor Jesus Cristo, que também é Deus e homem. Thor, ele não é onisciente, Thor, ele não é onipresente, Thor, ele não é onipotente, e ele também não é eterno, né? Como eu já disse, o herói, o super-herói Thor, ele pode morrer. Mas, dentro da história desse personagem, tem algo que eu gostaria de utilizar essa noite para ilustrar todo o nosso sermão, que é o seu martelo. Ele tem um martelo que recebeu um encantamento do seu pai, Odin, né, o pai de Thor. E esse martelo tem uma frase sobre o encantamento que diz assim: aquele que for digno de possuir este martelo, se tiver a força, terá o poder de Thor. Então, não é qualquer pessoa que poderia levantar o martelo, apenas quem fosse considerado digno. E essa dignidade não tem apenas a ver com a força física de Thor, mas com o caráter de Thor, a sua humildade, o altruísmo, né, de ajudar as outras pessoas, e de maturidade moral. Em um dos filmes, o primeiro filme, inclusive, ele é expulso de Asgard, que é o mundo dele, para a Terra. E ele é expulso por causa da sua arrogância, por causa do seu orgulho. Juntamente com ele, Odin envia também o martelo para um deserto ali no planeta Terra. E Thor, ele vai tentar buscar este martelo, porque ele se sente, então, fragilizado porque não está com ele, só que ele não consegue levantar o martelo. Ele não consegue porque ainda não estava sendo digno. E durante o filme, desenrolar do filme, ele se sacrifica pelos humanos, por outras pessoas, ele demonstra uma humildade, então ele se torna digno novamente. E aí ele pega o martelo e consegue derrotar os inimigos. O martelo é tão símbolo da dignidade que, em outros filmes da Marvel, vai existir situações em que os super-heróis, os outros, o Homem de Ferro, o Hulk e outros super-heróis, vão tentar levantar o martelo. E eles não conseguem. Mas o Visão, em um dos filmes, que é um ciborgue, que é criado pelo Homem de Ferro, ele consegue, porque o Visão, de fato, era puro. E no último dos filmes da saga, quem levanta é um dos personagens mais esperados, o Capitão América. Ele pega lá o martelo, levanta, e naquele momento épico ali, ele reforça o quanto ele era íntegro e o quanto ele era realmente um herói. Jesus, depois de ter sido aprovado e ungido pelo próprio Deus em seu batismo, ele agora será direcionado para o deserto e agora terá que mostrar, não porque ele precisasse, mas terá que mostrar que ele é digno do seu reinado. E isso ocorrerá por meio da tentação que ele sofrerá no deserto pelo próprio Satanás. A tentação no deserto demonstrará as qualificações morais de Jesus para ser o Messias, para ser o rei digno. Mostrará, então, que ele é o Redentor, capaz de vencer, inclusive, os ataques de Satanás, com base na palavra de Deus.
Então, eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 4, e nós vamos ler juntos do verso 1 ao verso 11, que é exatamente a passagem que diz respeito a estes testes ou esta provação que será feita por Jesus. Jesus provará a sua dignidade diante das provações ou tentações incitadas pelo seu inimigo, o nosso inimigo, Satanás. Então diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Vamos orar. Deus, muito obrigado por tua palavra, que agora aberta, fala aos nossos corações. Então, nos molda, ó Deus, por meio do teu Espírito e nos ensina por meio das provações ou das tentações que o próprio Senhor, o nosso Salvador, passou, para nos mostrar o quanto precisamos confiar em Ti. Nos ajuda, por meio da Tua palavra, a sermos semelhantes ao Teu Filho. Em nome de Jesus, amém. Hoje, nós vamos aprender, dentro do Evangelho do Rei, que o rei é digno do seu reinado. O rei é digno do seu reinado. E nós vamos ver, na passagem de hoje, 3 testes, ou 3 provações ou tentações que Jesus passou. A palavra tentação também pode ser usada aqui para um teste, para uma prova. Jesus, então, foi provado. O que estava em jogo, de fato, era a sua realeza, a sua dignidade. O primeiro teste que nós vamos ver, ele se encontra nos versos 3 e 4 e trata-se da confiança na suficiência da palavra de Deus. A confiança na suficiência da palavra de Deus. Aqui Satanás, ele se aproxima do Senhor Jesus já no deserto e ele diz para Jesus, indagando ele sobre a sua filiação a Deus, ele diz, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A resposta de Jesus, ela é clara e vem da própria Escritura. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos analisar aqui as 2 falas para poder compreender o que de fato Jesus está nos ensinando, ou como Jesus venceu a tentação. A primeira parte que precisamos compreender é sobre o que Satanás estava de fato tentando, o que Satanás estava colocando à prova. Satanás não estava aqui neste momento não estava convidando Jesus a duvidar da sua própria filiação. Satanás não tinha em mente aqui questionar
ou mostrar para as outras pessoas que Jesus de fato não era o Filho de Deus, pelo menos aqui. Aqui neste ponto, é mais uma reflexão ou mais uma incitação a duvidar do sentido da filiação de Deus ou de Jesus Cristo com Deus. Então, como assim? Por que refletir sobre o sentido desta filiação de Jesus Cristo com Deus? Porque para Satanás, a filiação de Jesus, ou seja, o fato de Jesus ser o Filho de Deus, significa então que Jesus teria o direito e o poder de satisfazer as suas próprias necessidades. O que está em jogo aqui, o que Satanás queria incitar a Jesus, é que Jesus usasse os seus poderes, poderes estes que ele tem por direito, para satisfazer a sua necessidade. Agora, o grande ponto é que estes direitos, este poder que Jesus tem, ele abandonou voluntariamente com o objetivo de realizar a missão de salvar a humanidade. Quando ele vem ao mundo e ele vem ao mundo para salvar o homem, os textos nos ensinam que ele abriu mão da sua glória para salvar a humanidade. Ele abriu a mão do seu poder para resgatar o povo que tinha se perdido. A primeira tentação aqui não representou uma simples motivação para talvez usar meios impróprios para produzir o pão. A primeira tentação não é uma tentativa, por exemplo, de usar um milagre para provar a si mesmo e aos outros que realmente Jesus era o Filho de Deus. Ou a primeira tentação não está ligado à questão de Jesus agir sozinho para resolver ou satisfazer as suas necessidades. A tentação aqui foi para que Jesus usasse o seu poder de forma inconsistente com a sua missão, a missão dada por Deus. O ponto aqui da tentação era que Jesus desobedecesse a Deus e usasse o seu poder, mesmo tendo abdicado dele, para salvar a humanidade. É o que Satanás está tentando fazer. E isso não acontece só aqui. Se você, por exemplo, olhar lá no final do Evangelho de Mateus, lá em Mateus capítulo 27, verso 40, no final, quando Jesus está ali para morrer na cruz, o que é dito? Que conversa nós podemos lembrar? É o que está lá em 27, 40. Se é o Filho de Deus, desça da cruz, salve-se. Talvez aqui nós temos o último tiro de Satanás para tentar reprovar Jesus, não é verdade? Mas, se ele, Jesus, deixasse a cruz, isto anularia o propósito de sua vinda. Se Jesus deixasse a cruz, isso acabaria com o plano dele de salvar toda a humanidade. Embora Jesus pudesse ter conseguido a ajuda de legiões de anjos, com uma palavra só, ele iria descumprir ou ele iria desobedecer a Deus. A humanidade estaria definitivamente perdida. Jesus, então, ele obedece a Deus. Satanás não estava aqui querendo saber se Jesus era o Filho de Deus, provando sua filiação. Satanás queria acabar com o plano de Deus de salvar a humanidade, mostrando que Jesus, o Filho de Deus, não era digno, pois ele não estava obedecendo à vontade do Pai. Agora,
a resposta de Jesus precisa também ser analisada. E a resposta de Jesus é fantástica. Ela se baseia totalmente nas Escrituras. E não somente nas Escrituras, mas na história dos judeus. E isso é muito importante, porque temos falado desde o início que o Evangelho do Rei, o Evangelho de Mateus, foi escrito para os judeus. O que Jesus vai falar agora se encaixa dentro da cabeça do judeu, porque ele conhece a história. Além de citar as Escrituras, Jesus está contando a história para que o judeu pudesse perceber a fidelidade de Jesus em obedecer o Pai. Ele vai citar Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus aqui, ele cita as Escrituras, e especificamente este capítulo de Deuteronômio capítulo 8. Nós precisamos entender que os escritores do Novo Testamento, eles não citam o Antigo Testamento de forma aleatória. Ou, muitas vezes, como muitos fazem, versículos fora do contexto. Quando um escritor do Novo Testamento, ou o próprio Jesus, ele cita o Antigo Testamento, ele tem um propósito contextualizado para ensinar aquele povo. Ao citar Deuteronômio capítulo 8, verso 3, Jesus queria trazer à memória todo o contexto daquela passagem, todo o contexto daquela história. Através de um acontecimento no passado que era fresco na mente do judeu, na mente de um israelita, Jesus tinha o objetivo de ensinar a mesma verdade no presente. Observe o que diz Deuteronômio capítulo 8, verso 1 a 3. Tenham cuidado, o cuidado de obedecer toda a lei que lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com o juramento aos seus antepassados. Lembra que Deuteronômio é o segundo livro da lei, traduzido literalmente. Ele conta a história daquilo que aconteceu anteriormente. Porque depois que o povo de Israel sai do deserto, aqueles que foram libertos da escravidão de 430 anos no Egito, eles morrem no deserto por não crer no Senhor. Mas aqueles que sobrevivem e a nova geração que agora vai entrar na terra prometida, precisa receber os mesmos ensinamentos que aqueles que morreram negaram. Para que eles possam entrar então na terra prometida, tendo conhecimento daquilo que Deus fez e daquilo que Deus é. Então o verso 2 ele diz: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções e se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Aqui uma pausa e um parêntese bem rápido. É realmente quando somos colocados à prova que revelamos quem somos. E é isso que o texto está dizendo aqui. Deus colocou à prova o seu povo para que o seu povo revelasse o seu coração. E é quando somos colocados à prova é que nós revelamos o nosso coração. É quando as circunstâncias estão difíceis é que nós mostramos quem de fato nós somos diante do Deus que cremos. Assim, o verso 3 diz: Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conhecem, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca
do Senhor. Amém? É muito interessante ver o paralelismo de Deuteronômio capítulo 8 e Mateus capítulo 4, de 1 a 4. Quando você olha para os dois textos, você encontra verdades ainda mais profundas sobre um único teste que Jesus está passando, a primeira provação que Jesus está passando no deserto. Primeiro, da mesma forma que o povo de Israel foi conduzido para o deserto para ser provado pelo próprio Deus, durante 40 anos, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus estava com fome, é o que o texto diz. Jesus estava sofrendo. Jesus tinha necessidades físicas. Israel também tinha. O texto que acabamos de ler diz que Deus deixou eles passar fome, eles se humilharam. O deserto, meus irmãos, é o lugar de teste e revelação. O deserto, meus irmãos, é o lugar onde nós somos testados, ou que a nossa fé é testada. O deserto é o lugar onde os nossos corações são revelados, onde a nossa fé é manifestada. É diante das circunstâncias difíceis, diante das circunstâncias da nossa vida, os problemas familiares, financeiros, de saúde, é neste deserto, meus irmãos, que nós somos testados pelo Senhor. É nesse deserto também que nós revelamos o coração que temos. É muito fácil você falar para outra pessoa, ou ministrar na vida de outra pessoa, quando você não está passando pelo deserto. Mas é tão difícil passar pelo deserto sem revelar os nossos pecados ou as nossas falhas por não crer no Senhor. Mas é lá que muitas vezes Deus nos leva intencionalmente para sermos testados, para que nós revelemos o nosso coração e Deus, somente Deus, seja glorificado. Em Deuteronômio, Deus levou Israel ao deserto para humilhá-lo e prová-lo. Em Mateus, o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado, mas também para demonstrar a fidelidade. Israel falhou no deserto. Lá no deserto, Israel falhou, murmurando por comida. Deuteronômio capítulo 8, no final das contas, é a narração daquilo que aconteceu em Êxodo capítulo 16. Depois que o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho, ele anda pelo deserto até chegar em uma determinada região, e ali eles começam a murmurar. E veja, meus irmãos, a murmuração não foi de alguém que não experimentou a bondade e o poder de Deus. A murmuração foram daqueles que viram os milagres acontecendo, o Mar Vermelho se abrindo, um povo todo sendo liberto. Êxodo capítulo 16 diz, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha só o que eles estavam desejando, meus irmãos. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão.
Deus então responde essa murmuração, manda cordizes, carne para eles comerem, manda o maná, o pão descendo do céu, e ele dá uma ordem: cada dia recolha o que é necessário para você comer. No sexto dia, recolha o dobro, para que você descanse no sábado. Sabe o que eles fizeram? Eles desobedeceram, porque eles não confiaram na provisão de Deus. Eles pegaram muito mais do que precisavam e naquele dia apodreceu toda a comida. No domingo, no sábado que não precisava ir, eles foram para ver se encontravam o maná, não tinha o maná. Eles não confiaram no Senhor. Diz o verso 28 do capítulo 16 de Êxodo: então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado e por isso o sexto dia, Ele lhe dá pão para 2 dias. No sétimo dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel falhou no deserto, desconfiando da provisão divina. Jesus, o verdadeiro filho, ele triunfa exatamente onde Israel fracassou. Ao citar Deuteronômio capítulo 8, verso 3, Jesus revela que entende o propósito do deserto. Aprender a depender da palavra de Deus. Aprender a obedecer a Deus. Aprender a obedecer e entender a suficiência da palavra de Deus. Deus permitiu fome em Israel para ensinar que algo a mais é mais essencial do que o pão, que é a sua palavra. Jesus, após 40 dias de jejum, ele não cede a esse imediatismo da carne. Ele responde com as Escrituras. A palavra sustenta mais que o alimento. Ela revela quem somos e em quem devemos confiar. Aplicação. Jesus, ao ser tentado, ou ao ser provado, ele nos mostra o que de fato sustenta o seu coração. O que sustenta o seu coração? O pão visível? Aquilo que está na sua mesa? Aquilo que Deus tem dado para você? Ou que você acha que conquistou? Ou a palavra dele? Jesus no deserto, na escassez, no sofrimento, ele nos ensina a confiar profundamente nele. Na escassez ou no sofrimento, Deus sempre nos ensinará a confiar nele. Você já percebeu isso na sua vida? É exatamente nos momentos de maior dificuldade que você se aproxima de Deus e busca com toda força, alma, coração, força, alma, entendimento. É exatamente no sofrimento, na escassez que você busca a Deus. Você ora mais. Você se ajoelha diante dele. E por último, na tentação, como Jesus, precisamos estar cheios da palavra e responder com ela. No primeiro teste, Jesus não nos ensina somente a como vencer a tentação. Ele nos ensina a confiar nele. Precisamos confiar na suficiência da palavra de Deus para as nossas vidas. E quando estivermos no deserto, sabe como é que nós vamos responder? Com a palavra de Deus. Porque ela nos sustenta. Porque Ele nos sustenta. E tudo que passamos para que Ele receba toda a glória. O segundo teste, e eu prometo que vai ser menos tempo, diz respeito a Deus proteger os seus.
E aqui nós podemos ver esse segundo teste de Jesus nos versículos 5 e versículo 6. Primeiro temos a fala do diabo, e agora Mateus se direciona ou descreve o diabo não como tentador, mas chama ele de diabo mesmo. O diabo leva Jesus à cidade santa e coloca ele na parte mais alta do templo, e ele diz: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele, ao seu respeito, com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus responde, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Da mesma forma, podemos observar aqui o que Satanás está tentando fazer. Satanás, diferentemente do outro teste, agora ele coloca em jogo a filiação de Jesus, a filiação de Jesus com Deus. Satanás, ele usa a própria Escritura para tentar Jesus a forçar Deus intervir sobrenaturalmente e provar sua filiação. Satanás diz, olha, se é filho de Deus, está escrito, ele dará ordem aos anjos dele ao seu respeito. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O problema é que Satanás, ele omite parte do texto. Em Salmo 91, nós podemos perceber que o texto não está completo, pelo menos como Satanás apresenta. Salmo 91, ele diz no verso 11, porque a seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que, e aí a parte que está omitida, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui, o que está sendo dito nos Salmos é que aquele que de fato confia no Senhor, ele sabe que os anjos do Senhor andam e protegem aquele que crê em todos os caminhos. Todos os nossos caminhos são protegidos pelo próprio Deus. Já são protegidos pelo próprio Deus. Mas o que Satanás está querendo é que, se você é filho, se jogue. Deus vai te proteger. É uma tentativa de fazer Jesus provar a fidelidade de Deus com os seus filhos. De forma teatral, fora do plano de Deus, é como se ele dissesse, mostre que Deus está com você. Force ele a se proteger. Tente a Deus. É interessante a resposta, então, de Jesus. Jesus vai se utilizar, mais uma vez, do texto do Antigo Testamento, agora Deuteronômio capítulo 6, verso 16, para responder Satanás. Jesus, ele cita esse texto de Deuteronômio capítulo 6, 16, mostrando o fato que a Escritura proíbe nós tentarmos a Deus. Ele cita Deuteronômio 6,16 fazendo uma alusão ao que aconteceu com Israel no deserto, que é descrito lá em Êxodo capítulo 17. Se você volta lá para Êxodo capítulo 17, você vai ver o que aconteceu aqui em Êxodo capítulo 17, rapidamente. Eles estão com sede, o povo de Israel no deserto, e agora eles estão reclamando, pedindo água. E aí o que vai acontecer?
verso 5, capítulo 17, verso 5. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha na mão uma vara, com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E assim fez Moisés à vista da autoridade de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá. Porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Olha só, nós estamos diante de um povo que já está andando há muito tempo com Deus no deserto. Foi liberto da escravidão, tem sido constantemente provado do poder de Deus. Uma nuvem, na verdade, vai à sua frente, guiando o povo durante todo o tempo. A presença de Deus é confirmada durante todo o tempo. E olha só o que o povo fala: o Senhor está entre nós ou não? Mostra que o Senhor está entre nós ou não. E aí Moisés tem que clamar a Deus, e Deus misericordiosamente vai lá e diz: vai lá e bata na pedra que vai jorrar água. Massá foi o lugar onde os israelitas duvidaram da presença e da fidelidade de Deus. Mesmo após terem visto milagres no Egito, a travessia no Mar Vermelho, eles exigiram prova da presença de Deus, murmurando por água. Ou seja, eles testaram, eles provaram, eles tentaram Deus, pedindo sinais físicos para crer. Uma atitude de incredulidade, de orgulho. Quando Satanás se direciona para Jesus e diz: ei, se tu é filho de Deus, então, vamos lá, se joga aí, para ver se Deus te protege. Jesus, em outras palavras, Deus está comigo. E ele diz: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Ele não precisa forçar a mão de Deus para provar que Deus é fiel. Sabe qual é a conclusão disso? Confiar em Deus é obedecer sem exigir provas espetaculares da sua fidelidade. Confiar em Deus é obedecer sem exigir provas espetaculares da sua fidelidade. Muitas vezes estamos procurando por provas de Deus. Jesus ensina que não se testa Deus para validar a sua presença ou as suas promessas. Diferente de Israel em Massá, ele não duvida e não exige sinal. Sabe o que Jesus faz? Ele confia. E como é que nós podemos aplicar isso? Em momentos de dúvida, lá no deserto, não importa as condições, não imponha, melhor dizendo, as condições a Deus. Se o Senhor me ama, então faça isso por mim. Se o Senhor está comigo, me liberta do deserto ou dessas circunstâncias. Não tenha dúvida, Deus está contigo mesmo ali. Fé genuína, fé verdadeira, confia na palavra de Deus. Não precisa de espetáculos. Evite manipular Deus em suas orações, esperando que Ele confirme seu caminho com milagres visíveis. Nesse teste, Jesus não nos ensina a vencer a tentação, não nos ensina somente a vencer a tentação, mas nos ensina a confiar em Deus, sem exigir provas de sua fidelidade. Deus é fiel, meus irmãos, e Ele cuida do seu povo. No deserto, lembremos disso. E terceiro e último teste é o teste da glória sem a cruz. Mateus capítulo 4, 8 a 10.
Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele lhe disse: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Satanás está oferecendo a Jesus autoridade, domínio e glória sobre todos os reinos do mundo, sem sofrimento, sem a cruz, com uma única condição: me adore. É a maneira mais fácil. Se você me adorar, você não vai precisar sofrer na cruz. Se você me adorar, você não vai precisar morrer. Simplesmente me adore. E tudo isto será seu. Esse é o mesmo tipo de tentação que Israel enfrentou no deserto. Ele foi tentado a voltar a outros deuses em troca de segurança. Israel trocou Deus por outros deuses em troca de fartura e de poder. Israel mais uma vez falhou. E mais uma vez eu lembro para vocês: quem é que está ouvindo estas boas novas? O Deus. Todas as vezes que Jesus está citando aqui as Escrituras, isso está caindo como uma luva. Ei, peraí, Jesus está vencendo, ou ele venceu Satanás, e nós falhamos nas umas condições parecidas. Nós pecamos. Em Deuteronômio capítulo 6, Moisés adverte o povo a temer somente a Deus e servi-lo exclusivamente, e não a seguir a outros deuses, para quando entrarem na terra prometida. Jesus, então, ele cita Deuteronômio capítulo 6, verso 13, como resposta: adore o Senhor, seu Deus. Deuteronômio 6, 13 diz: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Ele está citando, reafirmando a fidelidade exclusiva a Deus, diante da oferta de poder fácil. Satanás está oferecendo tudo, bem facinho. Ó, você não vai precisar sofrer, você não vai precisar ir para a cruz. Então, Jesus, vamos negociar aqui. Está na hora de você receber a glória devida, a glória sem sofrimento. O que Jesus faz? Ele rejeita a idolatria do atalho. Ele rejeita a oportunidade que Satanás dá. Jesus não negocia a missão com atalhos de glória. Ele entende que o caminho do Pai envolve obediência, sofrimento e cruz. E que só Deus merece o culto. O teste de Satanás aqui é: você vai adorar algo além de Deus para alcançar algo bom? Você vai abandonar Deus para talvez receber uma promoção no emprego? Você vai abandonar Deus por causa que você acha que o seu trabalho é o que te sustenta? Você vai abandonar Deus porque você acha que a sua família é o que te mantém em adoração contínua a Deus? A adoração verdadeira, ela não busca recompensas. Sabe o que ela busca? Fidelidade. Deus, Ele requer de nós fidelidade. A glória verdadeira vem após a obediência. Não há o custo dela. O que isso significa?
precisamos obedecer a Deus acima de tudo. Aplicações finais. Jesus, de fato, é digno. Ele é o rei digno. Ele venceu todos os testes. Ele é o rei digno. Ele é o único digno de adoração. Ele mostrou através da situação aqui no deserto. Com Jesus, precisamos responder às tentações com a palavra. Veja que em todos os testes, Jesus usou a palavra. Reafirmando em nossas vidas e confiando que só Deus é digno de adoração. Que essas verdades ajude-nos quando nós estivermos no deserto, porque nós vamos passar. Se não é que estamos passando. E lá precisamos confiar, obedecer e adorar aquele que é digno, o nosso Rei. Amém?